Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal 2 ou Mais. E hoje a porção de segundo livro de Samuel, do capítulo 23 ao 24. Então vamos lá. No primeiro tópico, fala assim: o fim revela o que realmente ficou. Davi, no capítulo 23, faz suas últimas palavras. E não fala de conquistas, mas da justiça e do temor a Deus. A chave aqui é: o que você constrói diante de Deus vale mais do que o que você conquista diante dos homens. É claro que o nosso olhar ele vai se preocupar, né, com o que as pessoas vão pensar, do que elas vão dizer. Será que o meu legado vai atingir diversas pessoas? Mas o que importa é o que realmente pensa sobre o nosso respeito, sobre ouvir a voz dele, sobre seguir a direção que ele nos deu. Que o nosso coração sempre esteja alinhado com a vontade dele, né? No fim, isso sempre vai ser o mais importante, porque homens têm um coração enganoso, têm um julgamento que normalmente não tem a ver com o que o coração de Deus está pedindo. Então que a gente possa manter esse olhar para Deus, né? Sim. Isso é sempre importantíssimo. 2. Liderança espiritual exige caráter, não só autoridade. Davi declara: quem governa com justiça, governa no temor do Senhor. Autoridade sem temor de Deus vira opressão. E isso é muito, muito forte, né? Porque é uma linha tênue, eu acho, assim, na verdade, né? Sim. Entre a gente imaginar que, como eu posso dizer, que você está fazendo ali, né? Ou você está liderando, mas na verdade você está oprimindo, né? Sim. Então, às vezes fica imperceptível. E eu acho que aqui ele diz que somente quando você tem esse temor a Deus você consegue separar uma coisa da outra, né? Porque Verdade. aí Deus é que vai realmente dar a direção. Até porque, assim, certo e errado tem a ver com perspectiva, né? Sim. Tem a ver com a forma como você viveu até aquele momento. Então, o certo e errado, de uma certa maneira, de uma maneira, pensando no macro, ela é subjetiva. Mas quando você olha para as leis de Deus, o certo e errado ele não é mais subjetivo, ele é bem objetivo. E quando você não caminha em Deus, o teu julgamento ele vai ficar deturpado. Então, quando você tem um coração com temor a Deus, você vai buscar a vontade dele. Exatamente. E aí uma coisa vai complementando a outra, e aí você vai sempre colher a melhor colheita possível. Porque se você faz o que Deus manda, tudo vai se complementando. Sim. Né? Então você vê que uma coisa vai puxando a outra. Na verdade, então a gente já viu historicamente quantos reis, quantos líderes cometem atrocidades, mas que na visão deles era o correto, era o certo a ser feito. Então que fica essa reflexão, pessoal. Porque pode parecer algo simples, mas ele é complexo. Né? 3. Deus levanta valentes ao redor de quem tem propósito. Os valentes de Davi não eram comuns, eram homens alinhados com a visão do rei. Quem tem propósito atrai pessoas comprometidas, não superficiais. Então, quer saber se o homem está debaixo de um propósito? Olhe para quem está à volta dele. Né? Você quer saber como é que o líder se comporta? Olhe para aqueles que estão à volta dele. Isso também fala muito sobre o tipo de liderança, né, de uma pessoa. Então, é realmente ter um olhar sensível ao ambiente. Né? Isso aqui é uma chave muito poderosa quando a gente fala de pessoas que estão em poder de liderança, né? Sim, até porque eles alinhados, né,
a gente alinhado com a visão de Deus, né, nessa questão da liderança, a gente sabe quem manter por perto ou não, né? Então, assim, quando você observa ali que uma pessoa, que é um líder, que se cerca de pessoas realmente comprometidas, é porque ela está alinhada realmente, porque ela sabe que direção seguir e quem manter por perto. Não, e o mais incrível é que mesmo alinhado, Davi cometia tantos erros, né? Então, que a gente também tem em mente... Mas quantas vezes também Joabe... Nossa, muitas. Foi aquilo até que eu falei num outro vídeo. Não era só Davi estar ali, o exército dele, quem estava com ele também tinha que estar alinhado para garantir as vitórias. Estava debaixo do propósito, né? Quantas vezes Joabe chega e fala para ele, não, ou faz isso, né? ou faz assim, ou não sei o que, ou confronta, né, dá uma direção. Mas a palavra final sempre era de Davi. Sim, como rei, né? Sim. Mas ele tinha ali alguém, a gente consegue perceber que ele tinha alguém ali que estava alinhado junto com ele, que estava buscando, né, o melhor ali dentro da vontade de Deus, né? Sim, verdade. 4. Honra gera feitos extraordinários. Os valentes arriscam a vida só para trazer água a Davi, algo aparentemente simples. Aqui uma curiosidade e mais uma chave. Davi não bebe a água, ele oferece a Deus. Ele entendeu. Aquilo custou sangue, não era algo comum. Uau. É uma chave muito poderosa, né? Porque de uma frase simples nasceu uma missão, de perigos que a missão ela carregava, né? Que aqueles homens agiram dentro de um propósito. E a palavra ela é bem clara em deixar ali descrito que é uma missão perigosa. E aí quando o Davi percebe que eles concluíram a missão, ele entendeu todo o contexto e disse, cara, isso aqui merece ser ofertado a Deus. Então você vê que realmente Davi ele tinha ali uma visão espiritual diferente, né? E isso é tremendo, nossa, é incrível. 5. Nem tudo que você deseja deve ser consumido. Davi desejou a água, mas quando viu o preço, recusou. Nem todo desejo deve ser satisfeito, alguns devem ser consagrados. Né? Então, aquilo que custa o sangue, né? E o sangue, não necessariamente o sangue, mas o teu esforço, tudo aquilo que você teve que desempenhar para conquistar, para você conseguir ter aquilo à sua mão. Cara, Deus ele vai esperar que seja ofertado, que seja consagrado, né? Então, é realmente ter essa sensibilidade no espírito mesmo. E para que você tenha essa sensibilidade, você tem que estar em relacionamento com Deus. Senão o mundo ele vai te consumir, a carnalidade vai falar mais alto e você vai perder essa sensibilidade. Aí olha que interessante agora no 6, né? Eu já estava curiosa aqui lendo. 6. Histórias com Deus não terminam em perfeição. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi erra no capítulo 24 ao fazer o censo. Chave: intimidade com Deus não te torna imune ao erro, te torna responsável por ele. Nossa, isso aqui é incrível. E a gente estava até lendo, né, um pouco mais sobre essa questão. Sim. A gente foi atrás, né? Porque é um confronto. A gente, quando você olha de forma rápida, assim, cara, mas foi Deus que pediu. Você lê ali, a gente terminou assim um capítulo. Davi obedeceu e aí depois sofreu um castigo. Cara, não faz sentido. Então você vê que Davi, que tinha uma intimidade alta com Deus, né? Esqueceu de um detalhe, passou desapercebido, porque Moisés contou o povo, Moisés fez o censo. E aí por que Davi sofreu esse castigo?
porque Deus queria entender aonde estava o coração de Davi naquele momento. Se ele ia confiar no que Deus já tinha escrito para ele, ou se ele ia confiar no poderio militar, no número dos homens, né, na força militar. E aí quando Davi entendeu, putz, vacilei. E Joabe tentou alertar ele. Sim. E Davi, mais uma vez, né, isso demonstra que até os grandes nomes da Bíblia cometiam erros, mas o segredo, a chave era no pós. Né, porque Davi, o que você faz com esse erro? Davi teve a opção de escolher entre 3 castigos e Davi falou assim, não, que seja feita a tua vontade, o Senhor que vai decidir. Né? Então a gente vai ver. 7. Orgulho espiritual é mais perigoso que fraqueza. O censo não é só contagem, era a confiança na força humana. A chave aqui é, quando você começa a medir a sua força, você pode estar deixando de depender de Deus. Então aqui não tem muito o que falar. É isso, a gente não pode deixar de depender, de confiar no que Deus tem para nossas vidas. É realmente manter os olhos para Deus, para Cristo, para que a gente não permita cair nesse engano. 8. Deus corrige, mas também dá escolha. Davi recebe 3 opções de juízo. E uma curiosidade, isso mostra um Deus justo, mas também relacional. Ele não simplesmente impõe ali, Sim. Mas como ele tinha essa relação, ele tinha relacionamento com Davi, ele não pôde, né, passar a mão na cabeça dele totalmente. Ele teve que pagar um preço, mas Deus é justo sempre. Então ele deu a oportunidade para Davi escolher, né, qual seria o preço a se pagar, né? Sim, o castigo, né? E aí, uma chave aqui é que Deus disciplina, mas ainda considera o seu coração. Então, se você cometeu ali o erro, mas você se arrepende, você se coloca responsável por esse erro, você tem uma relação com Deus, as consequências elas vão vir, mas Deus ele vai ver que seu coração tá nele, que você está se posicionando. Então, assim, também vai vir de forma diferente, né? É como uma forma de também te trabalhar. Com certeza. Para que você possa evoluir e entender que aquilo ali não depende, né? As coisas não dependem da gente, assim, a gente é totalmente dependente de Deus, né? Então, ele sempre vai te colocar ali nas situações para mostrar isso. Olha, confia em mim, dependa de mim, acredite que eu sei o que é melhor para você. Então, muitas vezes quando a gente faz as coisas na força do braço, a gente erra e Deus vai lá e se mostra, né, esse pai bondoso que ele é e justo. E ele dá a oportunidade da gente ser trabalhado nesse sentido. Sim, né? Sim. Enfim. É aquela frase, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Exatamente. 9. Cair nas mãos de Deus é melhor do que cair nas mãos dos homens. Davi escolhe cair nas mãos de Deus. A chave que profunda é: a misericórdia de Deus ainda é melhor do que a justiça humana, porque a justiça humana ela não existe. A justiça humana ela é baseada no que os homens que estão no poder, né, que têm o poder, têm de convicção. Então, nada garante que você de fato vai receber a justiça. Então, a justiça de Deus, ela sempre vai ser melhor, por mais difícil, dura que ela pareça, que ela seja. Deus está te trazendo algum tipo de processo ali, né, para que você avance, né, para que você se posicione. 10. O altar nasce no lugar da dor. O anjo para na eira de Araúna. Ali Davi levanta um altar. E aqui uma curiosidade poderosa. Esse lugar depois se torna o local do templo, no Monte Moriá.
E a chave final é que Deus transforma lugares de juízo em lugares de encontro. E tem, assim, uma curiosidade muito legal, né, sobre essa passagem. Você quer falar? Pode falar. Que a gente também aprofundou um pouquinho, né? E justamente esse lugar que ele constrói o altar, como diz aqui, né? Depois vem o templo. E como foi que você leu? Que foi o templo que Jesus seria entregue, né? Ele aponta para o sacrifício, né? Você vê que Davi ele vai ali, né, para comprar o terreno, né? E aí ele vai ali para construir um altar. Sim. Aí Araúna ele fala assim, não, pode ficar com tudo, o gado para ser sacrificado. E Davi, não, eu não quero algo que não me custe nada, né? E ele dá lá as 50 barras de prata e faz o sacrifício, e isso aponta para o sacrifício de Jesus. Isso é muito forte, porque ali depois vem a ser o templo, né? Que é um lugar importantíssimo para Israel, né? E é ali que Jesus ele é entregue para virar o sacrifício perfeito, né? Para que não fosse necessário mais sacrificar animais, né? Jesus ele ele é simplesmente um sacrifício que vai encerrar esse ciclo. Sim. E aí acontece nessa ocasião, né, que as pessoas estavam sendo punidas. Sim. E aí Deus manda parar, né, o anjo da morte. Sim. Manda parar ali e aí ele levanta aquele altar, faz aquele sacrifício como uma forma de agradar o Senhor. Sim. Para que as pessoas não fossem mais punidas e tudo mais, né? Então aquele sacrifício ali levou o castigo, né, das pessoas. E aí tempos depois, né, acontece justamente a mesma coisa, né? Jesus vem como sacrifício perfeito. Sim. E leva a nossa culpa, né, nossos pecados. Então, assim, é uma passagem que já aponta ali pro futuro, né? Sim. Para a vinda de Jesus. Basicamente assim, o que começou como um erro terminou como uma revelação do plano de redenção. Deus usou uma falha para apontar para a solução eterna, que é Jesus. Né? E aqui um resumo sem enfeite. Davi erra, juízo vem. Deus aceita o sacrifício, juízo para. O lugar do altar vira símbolo eterno. E tudo isso aponta para Jesus. Né? Então, realmente, assim, quando você lê de forma rápida, sem meditar, realmente parece um capítulo meio simples. Assim, ou então meio estranho, né? Que estranho, porque, Deus pede uma coisa, depois castiga por isso. Eu fiquei assim, pensando. Sim. Mas aí a gente vai aprofundar para entender total o significado disso. E olha que precioso que é, porque aponta que vem lá na frente. Nossa, isso é assim, quando a gente finalmente entendeu, fez tipo, né? E aí vai um bônus forte e necessário. O sacrifício precisa custar algo. Davi diz: não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Essa é uma das frases mais fortes da Bíblia. Total. Se não te custa, provavelmente não é entrega, é conveniência. Tudo que nós fazemos que não tem um preço, não tem um custo, normalmente a gente não dá o devido valor. Né? Isso é algo que é quase uma lei universal. E quando a gente fala sobre as coisas de Deus, tem um valor ainda maior. Né? E aqui, pessoal, um resumo estratégico desses 2 capítulos, a gente consegue trazer em 3 pilares. O legado, que é mostrado no capítulo 23, né? Quem você forma e o que você deixa. O coração, no capítulo 24, onde você coloca a sua confiança. Sim. E no final, o altar,
onde tudo se resolve com Deus. Amém. E aqui o confronto direto, sem romantizar. Se você aplicar isso daqui em verdade, você vai perceber que nem todo crescimento é espiritual, nem toda conquista vem de Deus e nem toda queda é o fim. Pode ser o começo De um altar. Nossa, que lindo. Essa é a essência, gente. Essa é a essência. Sim. A gente vai errar, a gente vai falhar, não somos perfeitos, mas construam altares para Deus em cima dos seus erros. Usem os erros ali como uma forma de se aproximar do Senhor, construir, reforçar o seu relacionamento com Ele, abrir seu coração, entregar seu coração, falar: Pai, eu errei, né? Confesse, fale, se coloque nesse lugar da entrega, se relacione, porque esse é o altar, na verdade, diário, né? Quando você... E às vezes isso já é um sacrifício, porque é muito difícil, às vezes a gente, nossa, eu errei, uau, às vezes isso dói mesmo, sabe? Então é se colocar nesse lugar de sacrificar ali o teu ego, sabe? E aí você se prostrar ao Senhor, reforçar essa aliança e construir esse altar. Que o altar aqui a gente fala, né? Aqui no caso tem algo físico, de um lugar, de uma localização, de um sacrifício que foi feito com um animal e tudo mais por causa do sangue, né? Isso é uma coisa mais profunda. Mas hoje esse sacrifício e esse altar, eles são mais simbólicos, né? É o nosso coração, é o que está vindo de dentro da gente, assim. Com certeza. E a nossa relação com o Senhor. Então, isso aqui me pegou muito. Nem toda queda é o fim, pode ser o começo de um altar. É muito como bom. A gente... É a nossa ótica, né? Sim. Então, pessoal, que você possa ter esse encontro verdadeiro, que o teu coração possa estar alinhado, possa estar aberto para as vontades de Deus, porque Deus vai tirar o melhor se você permitir. Sim. E nunca se esqueça que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente. Amém. Não esqueça de curtir, compartilhar, comenta. Afinal, isso vai ajudar com que essa mensagem chegue para mais pessoas, tá? Esperamos você aqui amanhã. Amanhã nós estaremos aqui, não é verdade? Sim. Tá? E vamos para mais um dia, tá bom? Shalom!